Cerca de 70% do nosso organismo é composto por água. E de acordo com pesquisadores, a ingestão do líquido é essencial para a saúde e pode auxiliar na prevenção de doenças como cálculo renal e infecção de urina, por exemplo. Além de ser uma proteção do organismo contra o envelhecimento. Água alcalina antioxidante é um conceito novo, apesar de ser necessário, né? As qualidades da água elas vão bem além da pureza. Pureza de água é a condição sine qua non, a água no mínimo tem que ser pura, certo? Existe um problema sério no mundo, o transporte. A água não tem como ser transportada sem ser prejudicada de alguma maneira. Você engarrafou, você prejudica. Você tubulou, você prejudica. A tubulação não tem manutenção. Até falo para as pessoas, né, que se eles estarracharem uma torneira de casa, qualquer torneira, e colocar o dedo no cano, vai ver que está cheio de lodo, né? Certo? Bom, mas isso ainda é o básico, né? Você tratar a água química, física e bacteriologicamente é básico, você tem que fazer. Agora, o que nós estamos trazendo para o Brasil? Tá? Nós estamos trazendo para o Brasil uma condição especial. Nós mexemos em algumas outras características da água para deixar ela ideal. A água ideal tem que ter um pH acima de 7. Ela tem que ser alcalina, né? Você, quando nasce, é alcalino. À medida que você envelhece, você acidifica. O corpo tem um trabalho enorme em manter esse pH acima de 7. Certo? Ela tem que ter o poder de óxido, redução dela tem que ser negativo. Ela tem que reduzir, ela não pode ser uma água oxidante, ela não pode enferrujar você, ela tem que desenferrujar. O que é isso? É uma água que a toxina que você tem no corpo, toda ela tem uma carga eletropositiva, certo? A toxina corpórea tem uma carga eletropositiva. Se você toma um líquido que ela tem carga eletronegativa, isso promove a detoxicação natural das coisas. Então, tomar líquido antioxidante, principalmente a água, faz uma diferença geral, total. O pH, por exemplo, quando ele cai no estômago da pessoa, a tendência, se você tomar água com pH acima de 8, 8,5, 9, 9,5, a tendência é subir o pH do estômago. Subiu o pH do estômago, o corpo vai imediatamente produzir ácido clorídrico para baixar o pH. Por um mecanismo de compensação, junto com o ácido clorídrico, ele produz bicarbonato de sódio. E o bicarbonato de sódio vai direto para a corrente sanguínea. Bicarbonatou o sangue, você está com sangue alcalino. Certo? Agora, a água ela não gera resíduo tóxico para consumir esse crédito de bicarbonato de sódio. Porque a água é o único antioxidante que você pode tomar que não tem resíduo. Então, bicarbonatar o sangue 2, 3, 4, 8 vezes por dia é a maneira mais simples e poderosa que tem para manter a saúde. E é sabido que depois dos 40, 45 anos, o ser humano, a taxa de produção de bicarbonato cai. Certo? E aí o processo de envelhecimento se acelera. Se você quer dar uma reduzida nisso, é importante você começar a tomar água alcalina. Ainda segundo Sidney, a grande vantagem do filtro é ter uma água mais pura e livre de componentes químicos que não fazem bem para o corpo. Você vai usar água da torneira, a água da companhia de saneamento básico da sua cidade. Certo? Aí tem uma tampa, né? Você vai colocar água aqui dentro, tem 3 elementos ionizadores aqui. A água passa por um processo, a gente faz também o tratamento químico físico-bacteriológico, que é o tratamento básico. Daí a gente começa a trabalhar nas outras partes da água, que é o pH, o RP, né? A gente trabalha também o TDS, que é o totais de sólidos dissolvidos. O que significa isso? Eu vou ter mais minerais, mais partes por milhão de minerais na água. Isso aumenta a condutibilidade. E ela chega do lado de cá totalmente trabalhada, né? O pH dela mudou, o poder de oxidação dela mudou, ficou negativo. Eu tenho uma água mais mineralizada para tomar, certo? Eu não tenho cloro na água, né? Eu vou ter redução drástica de flúor, né? O pessoal fala, mas tem que ter essas coisas na água, tem que ter até o ponto de consumo. Você não tem que pôr dentro do seu corpo esses químicos. Esses químicos estão aqui para proteger a água, mas eles não fazem bem para o corpo. O filtro, que é composto de cerâmica, prata coloidal e carvão ativado, possui 5 etapas por onde a água é filtrada. Esse elemento aqui, a primeira parede dele é argila. São 2 tipos de argila, né, que é queimada na temperatura lá em torno de 1800 graus. E essa parede microporosa que a água tem que atravessar, ela tem meia micra. Isso é mais ou menos 1000 vezes menor que um grãozinho de areia, tá? Depois que atravessou isso aqui, que ela faz o tratamento físico, ou seja, retenção de partículas super finas, microscópicas, invisíveis ao olho nu, fica tudo aqui. Aí ela chega no composto interno. Esse composto interno, primeiro o que ele faz? Nós temos um banho de prata coloidal por dentro desse refil. A prata coloidal ela é um agente bactericida.
Ela mata germes por ionização. Os íons de prata matam os germes, né? Depois também tem carvão ativado, vegetal. Esse carvão ativado faz o tratamento químico por adsorção. Ele libera uma molécula dele para cada molécula de química que ele detecta na água. E na sequência, a gente tem uns compostos especiais através de resinas, vegetais também. O que faz? Ela regula o pH. Eu vou pegar uma água com pH, por exemplo, de 4, 5, e levar ele para 9, 9,5. Tá? Esse é o único elemento que faz no mercado, é esse aqui. E também, através do redox, que é o ORP, a gente trabalha o óxido de redução da água, deixa ele negativo. Né? A nossa água tem mais elétrons do que ela deveria ter na camada de valência dela. Ou seja, quando ela chega no corpo, esses elétrons serão automaticamente doados para eliminação de radical livre. A água filtrada possui um pH 9. Segundo especialistas, o ideal é consumir alimentos que tenham um pH a partir de 7, pois são neutros ou alcalinos. Os refrigerantes, por exemplo, têm um pH de 13,5, ou seja, são ácidos. O diretor da Aqua Enterprise utilizou um medidor de pH e um reagente para explicar como estas medidas influenciam na saúde. Esse reagente, se a gente encontra ele no mercado, ele reage com o pH. Se a cor for de tons azul para cima, ela vai ser um alcalino. Tons verdes é neutro, ou seja, o pH em volta do 7 ele é neutro. E amarelo é ácido. Tá? Isso aqui é ruim. Toda vez que você for tomar um líquido que ele é ácido, ele faz mal para o corpo. Ele não faz bem. Ele envelhece, ele enferruja, ele cria ambientes para doença. Tá? As doenças degenerativas, elas nascem nesse ambiente aqui. Células cancerígenas tem esse tipo de coisa. Células saudáveis é isso aqui. Tá? Câncer é impossível desenvolver em ambiente alcalino. Diabetes, hipertensão, acidez, enfim, uma série de coisas. Até esteticamente falando, a gente poderia entrar no assunto que se você tem excesso de acidez no corpo, o corpo se faz de tudo para poder se livrar disso. Hoje é muito difícil você mudar a alimentação de uma criança, porque os hábitos, o açúcar no Brasil está muito inserido na nossa alimentação, os conservantes, os alimentos industrializados, vem ocorrendo um crescimento cada vez maior pela praticidade. Então isso promove o quê? Uma acidificação do meio. E o açúcar é muito utilizado no Brasil. E a água alcalina, por ter um pH 9,5, o que ela acontece? Ela promove um efeito tampão, que nós chamamos. Porque quando o meio está ácido, então a criança toma um refrigerante, rapidamente o meio fica ácido, começa a sair mineral dos dentes e dos ossos e o organismo faz um esforço muito grande para manter o pH, que o pH do sangue é por volta de 7,5. Então o que acontece com isso? Começa a sair mineral e a água alcalina ela vai proporcionar o quê? Uma forma mais saudável de manter uma forma mais saudável para manter mesmo a saúde do corpo. A água alcalina antioxidante ela tem um poder de hidratação muito maior e ela atua também como prevenção às cólicas dos bebês. Porque quando a mãe acaba de ter o filho, nós até pedimos para que sejam evitados alimentos ácidos por favorecer cólica nos bebês. A água alcalina, além de hidratar mais, então um copo que a mãe tome de água alcalina é como se ela tomasse mais copos da outra. Ela tem um poder de hidratação muito maior do que a outra água. E ela previne também as cólicas nos bebês. Segundo Sidney, as pessoas que ainda não fazem o uso da água, quando começam a utilizá-la, passam por um processo chamado turnover hídrico. A gente chama de turnover hídrico. Você tira a água velha, porque é o seguinte, você toma 2 litros de água por dia e você excreta 2 litros de água por dia. A água ela tem que entrar e sair. Se você começar a tomar água alcalina, acontece isso aqui, ó, tá? Se o teu corpo está com esse ambiente, quando você começar a tomar água alcalina, vai acontecer isso. Vai ficar azul. Automaticamente. Por quê? Porque a água com pH alto, como é a produzida pelo nosso aparelho, ela tem esse poder de rejuvenescer. Você vai trocar a água velha por uma água nova. Se essa água nova é bom, automaticamente, né, se nós somos um aquário ambulante, as célulazinhas são os peixes, os peixinhos vão viver bem melhor. Ainda de acordo com Sidney, os benefícios da água alcalina antioxidante foram descobertos através de estudos feitos em outros países, onde o recurso hídrico com este pH é encontrado na natureza. A água alcalina com ORP negativo, mineralizada, ela sai em alguns lugares do planeta, muito específicos, ela já sai natural. A gente cita Unza no Paquistão, Okinawa, Ilha de Sardenha na Itália, né? Tem Vilcabamba aqui na América do Sul,
que já sai naturalmente. E a gente observa-se que nessas comunidades a saúde da população é totalmente diferente, né? As pessoas, elas vivem mais e vivem mais com mais saúde. O CEBRAS é o Centro Brasileiro de Estudos sobre a Água, ao qual eu faço parte hoje, porque eu realmente me encantei pela água alcalina. E nós estudamos os benefícios da água alcalina desde a gestante até a melhor idade. Então, os benefícios para as crianças, os benefícios para o meio ambiente, porque você não usa mais a garrafinha, os benefícios para os idosos. Ela atua de várias formas e traz muitos benefícios para a saúde. Além de pensar na saúde, a empresa que fabrica a Aqualive também se preocupa com o meio ambiente. Todos os componentes do filtro são reaproveitados. Os elementos filtrantes e ionizadores desse aparelho, 90% é natural. Você pode colocar direto da natureza, tá? Ele veio da terra e vai voltar para a terra. 10% é reciclado. Além disso, a gente não precisa entregar. Você vai pegar água da sua torneira. Você elimina viagem de moto, consumo de combustível, poluição. Ou seja, ele é super verde em relação a isso aí, esse equipamento aqui, tá? O ganho que as pessoas têm em usar isso aqui, além de você poder confiar na água. Porque a grande pergunta é, que água eu estou dando para os meus filhos, para minha mãe, para minha avó, para minha família, para as pessoas que eu amo? Será que eu posso confiar nessa água? Né? Se você é 70% água, eu acho inteligente você primeiro começar trocando a água, para depois você começar a se preocupar com outras coisas. Então, a ideia toda é essa aí, um equipamento que é verde, que é ecologicamente correto, tá? E que produz uma água que a gente sabe que quem toma tem mais saúde.